Deus abençoe, irmãos. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Cremos, Senhor, que Tu falas. Tu não és mudo. Fala ao Seu povo, porque para muitos Tu emudeces, como o Senhor fez no Calvário, e faz muitas vezes. O Senhor não fala naquela hora. Não queremos estar aqui mais numa hora que o Senhor não fala. Queremos ouvir Sua voz, ainda que ela nos corrige, que nos ensina, que nos mostra o caminho do dever. Mas queremos ouvir Sua voz, repreendendo, mostrando para nós os mistérios, mas nos posicionando. Fale com cada um de nós, porque Tu não pode ficar quieto nesta hora, como o Senhor não ficou quieto quando o ladrão disse: lembra-te de mim. Tu não podes aquietar agora, quando tem um povo que diz: obrigado, Senhor, porque cremos que Tu estás aqui. Tu tens lembrado de nós, Tu tens mandado uma palavra que o mundo não entende, que sábios não podem discerni-la, mas os Pedros da vida, as Maria Madalena, Samaritana, os Zaqueus, pode receber esta luz. Continue conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus sempre trata com o indivíduo. Deus trata com você. Eu quero falar sobre isto. Deus falando de várias maneiras. Tem hora que Deus guarda silêncio para algumas pessoas. E devemos ver estas coisas mesmo na Bíblia. Ele guardou silêncio um dia para Saul, que Saul foi até na pitonisa, porque Deus não falava mais com ele. Deus guardou o silêncio, não falou, e o homem então foi procurar uma coisa que Deus contrariava e que ele mesmo, Saul, tinha pregado e mandado matar todos os adivinhos. Um dia ele precisou de um adivinho, porque ele estava fora da vontade de Deus e Deus não falava mais com ele. Uma das coisas mais terríveis é a gente não conseguir ouvir a voz de Deus, não conseguir ouvir Deus. Eu creio que isto deve ferir muito. Se acostuma
ouvir Deus e depois não consegue mais ouvir sua voz na hora que precisa. Quando o irmão Branham perdeu a esposa e a filhinha, ele também estava num momento tão difícil que Deus não estava falando com ele. E ele disse: se Deus não fala, então é hora do diabo falar. O diabo entra nestes horários. Mas ele manteve fiel e firme a Deus até o ponto que Satanás falava para o irmão Branham: se Deus te amasse verdadeiramente, ele não deixaria sua esposa morrer, sua filhinha daqui a pouco vai também, e você diz que ele te ama. O irmão Branham disse que havia só uma estaca lá no fundo, que pôde fazer como fez Jó. Então o Senhor deu, o Senhor a tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, é uma hora difícil que a gente não ouve a voz de Deus. E você manter firme sem ter uma resposta positiva. Quando o filho na cruz clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele também não tinha. Ele havia perdido. Se o pai não saísse dele, ele não morreria. Se o pai não o abandonasse, ele não morreria. E o pai teve que virar as costas para o filho. Isto é que você deve ver o homem morrendo na cruz, porque Deus não morre. Ele é eterno, ele é espírito. Mas aquele corpo era o corpo de Deus, morrendo na cruz para que pudesse me resgatar e te resgatar. Ele morreu para que nós pudéssemos usufruir da vida eterna. Você acha que aquilo foi fácil para ele? Jesus previu tudo aquilo antes de chegar à cruz e começou lá no Getsêmani suando sangue. O seu suor estava transformado em sangue. Aquilo era a agonia que ele passou pelo momento que ia enfrentar. E depois nós não darmos muita importância a tudo o que ele fez, ao que ele entregou, de sacrificar a si próprio, deixou o céu para vir para a terra, para morrer por mim e por você, para nos salvar. Qual é a nossa gratidão? Por isso não podemos dizer que enfrentamos muita luta para servi-lo, porque ele enfrentou o inferno por nós. Nós não temos deixado o que ele deixou o céu para descer à terra, para dar sua vida por mim e por você. Depois dizemos que deixamos alguma coisa. Pedro diz: nós deixamos família, deixamos esposa para te servir. O que nós vamos ganhar com isso? Diz: vocês vão ganhar muitas mães, muitos pais por aqui, e no final vocês terão vida eterna. Quer dizer, tudo de uma forma amigável, ter mais gente ao seu lado, mas ter largado a família. Ter a vida eterna, uma coisa que era futura, e ele saber que aquilo tudo era uma promessa dada a eles, porque abandonaram tudo para servir ao Senhor. A gente vê essa dedicação em Pedro ao ponto de não falar muito na esposa dele, mas falar na sogra. Mas não falava muito na esposa dele, e o rapaz deve ter deixado tudo mesmo. O que mais ele amava devia ser uma rede, uma varinha de pescar. Jesus passou lá e disse: larga tudo isso daí, vem e segue-me. Você já pensou bem? O homem teve que largar a ferramenta de trabalho,
Tem hora que a pessoa é chamada, ela é escolhida por Deus para um certo trabalho, que Deus passa por ela e diz: larga esta ferramenta. Eu tenho outra para você. Você é escolhido para um outro ministério. Você vai largar de pescar peixe para pescar homens e mulheres para o reino dos céus. Agora você vai ver quem foi que Jesus tomou. Um inculto, o iletrado Pedro. Não apoiando a ignorância, mas ele fez isso. Ele escolheu os piores. E o pior homem ele escolheu, na qualidade de Pedro, ele escolheu para ser pastor da sua igreja, que não era fácil querer ser membro da igreja de São Pedro. Porque ser membro da igreja de São Paulo, olha lá, você diz: sou membro da igreja de São Paulo. O homem prega, o homem fala difícil, o homem tem cada palavra. E São Pedro veio e diz: olha, que era até difícil entender o que Paulo falava. Mas ele tinha unção para falar aquilo. Mas ser membro de qual igreja você queria? Naqueles dias que você vivesse? Se você vivesse naqueles dias? Não era fácil você dizer: eu quero pertencer à igreja de São Pedro. Na verdade, Pedro foi depois um profeta para os judeus. Mas quando ele começou entre todos, judeus, samaritanos, gentios. Ele começou em Jerusalém com uma mensagem para o mundo inteiro, para todas as nações. Pedro teve uma mensagem não só para o judaísmo, mas para todas as nações. Ele foi convertido. Depois de convertido, Jesus diz para ele: quando te converteres, confirme teus irmãos. 3 anos de ministério de Cristo não deu para converter Pedro. Mas quando Jesus saiu da terra, que veio em forma de Espírito Santo sobre a igreja, ele encontrou um Pedro convertido. Aquilo ali sim, foi convertido. Jesus desceu em forma de Espírito, mudou totalmente a vida de Pedro. Agora não era aquele que sacava da espada e cortava a orelha do outro, mas era aquele que era levado à prisão e não reagia. Era amarrado, preso e não reagia. E era por isso, por ele não reagir, Deus tinha um advogado do céu, porque não tinha na terra. Deus mandou anjo do céu e libertou o irmão São Pedro. Muito bem. Bom, mas eu quero falar mais sobre o que Deus fala, através de quem Deus falou, durante todo esse tempo, como nós aprendemos aqui em Hebreus capítulo 1, verso 1, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras. E você tem que saber, porque se você quiser acompanhar a maneira de Deus falar de uma maneira só, Ele fala de muitas maneiras e você se perde. Porque você procura Ele falando de uma maneira e Ele vem e fala de outra. Não é isso que os judeus perderam? Porque Deus falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Quer dizer, aos judeus primitivos, falou através dos profetas. E quando ele mudou aquilo, que ele veio através do Filho, os judeus dos dias de Cristo não puderam entender a forma que Deus estava usando para falar com eles. Eles queriam que viesse novamente Deus falando como falou através de Moisés, dando leis. Ele veio por fim na lei, cumpri-la e dar graça para o povo. Mas nem assim os judeus entenderam. Por quê? Porque eles queriam que Deus falasse de uma só maneira. São Paulo foi mais vivo. São Paulo teve luz. Ele era um judeu também, mas ele teve luz. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Ele usou os profetas, ele usou a lei. Ele diz: a nós falou-nos nestes últimos dias através do Filho. Ele pôde ver isto. Parecia tarde, mas não. Ele esteve nos dias de Estevão. Ele viu tudo aquilo. Mas Deus compadeceu tanto de Paulo que falou com ele, o chamou, mudou sua vida.
Deu-lhe um outro conhecimento, porque o homem já era inteligente. Deus tirou tudo aquilo que ele tinha e deu tudo novo para ele. Tudo diferente. Agora, Paulo sabia que Deus podia fazer isso. Deus fala de várias maneiras. Antes de chegar lá, eu queria ler para vocês aqui o 67, a festa das trombetas. Todos os parágrafos será na mensagem a festa das trombetas. 65, agora 67. Deus nunca tratou a não ser com uma só pessoa de cada vez. Então não pense que Deus vai tratar comigo, e Ele tratando comigo, Ele não vai tratar com você. Não. Se Deus tratar comigo, Ele tem que tratar com você, individualmente. Ele não pode tratar comigo sem tratar com você também. Ele tem que tratar comigo, mas trata com você também. Porque somos indivíduos. O rapto é formado de indivíduos e não de grupos. Deus não leva o povo no arrebatamento por grupos, mas por indivíduo. É a pessoa, é eu e Deus, é você e Deus. E Deus gosta tanto disso que desde o princípio Ele usou um profeta, e quando aquele partia, Ele usava outro e nunca usava dois ao mesmo tempo, porque Deus nunca gostou de usar dois ao mesmo tempo, sempre era um. Ele veio usando um, parte um, Ele levanta outro, e para tratar com os gentios, Ele então trata com o indivíduo. Ele falou com Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então, bem-aventurado és tu, não sois vós, o grupo de discípulos, mas és tu que teve a revelação de quem é o Filho do Homem. Quem diz os homens ser o Filho do Homem? Então uns dizem uma coisa, outros dizem outra, porque tem várias experiências e eles pensam em várias maneiras também. Mas nada daquilo satisfez a Jesus quando eles disseram o que os homens pensavam do Filho do Homem. Eles dizem que tu és Jeremias ou algum dos profetas que ressuscitou. Aquilo não os satisfez. E vós, quem dizeis que eu sou? Tinha que haver o revelado, porque depois os demais tinham que saber a forma de Deus falar, que era através do indivíduo. Aí Pedro levanta: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus apoia ele. Bem-aventurado, mais do que feliz, és tu, Simão Barjonas. Porque quem te o revelou não foi a carne e o sangue, não foi seminário, não foi conversa de homens, não foi denominações, não foi fariseus, saduceus, essênios, herodianos, não foram as organizações do dia, não foram os grandes estudados do dia quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Agora você vê que é uma revelação direta do Espírito Santo para o indivíduo, para o irmão São Pedro. E é o mesmo que Deus faz com cada um de nós. Irmão Brana diz na mensagem A Estatura de um Varão Perfeito, ele diz: Deus não me levantou para formar uma denominação, mas para edificar indivíduos à semelhança de Jesus Cristo. Foi isto que ele disse. Então, a forma que Deus fala hoje, vamos dizer, como ele falou no tempo de Jesus. João entendeu, porque ele era um profeta, ele entendeu. Irmão Brano entendeu, porque ele era profeta e entendeu quando Deus falou com ele. Agora eu pergunto, nós temos entendido quando Deus fala conosco? Porque Deus fala de várias maneiras. Aos pais pelos profetas, a nós. Você tem que entender, quando Paulo está dizendo a nós nesses últimos dias, era exatamente aqueles dias que eles estavam vivendo perto do Calvário. Paulo não estava falando de nós hoje. Hoje nós podemos aplicar o mesmo versículo para o cumprimento da palavra nos dias em que estamos vivendo. Paulo diz a nós, ele falou através do Filho, que era Jesus Cristo. Para o tempo de Paulo, ele falou através do Filho. Então, irmão Brana chegou ao ponto de dizer que Deus tinha mudado dos profetas para o Filho. Eu falei parágrafo 67, ainda não li.
A maneira que Deus é conhecido entre o povo é pelo ser profético. Os judeus sempre souberam crer em seus profetas. Mas aí eu pergunto, e nós os gentios? Os judeus souberam crer em seus profetas. Quando Jesus chegou, os judeus mataram ele. Porque não creram que ele era profeta. Porque Deus tinha mudado sua maneira. Deus tinha deixado de falar através dos profetas e agora Deus estava em carne. Deus feito homem. E eles não puderam entender. Você acha que se eles entendessem, eles tinham matado ele, tinham cuspido na cara dele? Não, é porque eles não entenderam. Por que rejeitaram ele? Porque não entenderam. E Deus estava falando. Cada palavra que saía da boca de Jesus era a palavra que saía da boca de Deus encarnado. Mas o povo entendeu aquilo, não, somente o eleito. A samaritana entendeu, com pouca coisa. Eleito com pouca coisa entende. Tem gente que leva 1 ano, 10 anos. Mas eleito, com pouca coisa. Dá-me de beber. Olha, eu sou uma mulher samaritana e tu és um judeu. E você sabe que entre os judeus e os samaritanos eles não combinam, não dá certo com estes dois povos. Como que pede? Quer dizer, não havia comunhão. E Jesus veio e derrubou a cerca. Irmãos, esse tempo que nós estamos vivendo é exatamente do tempo de 2 uniões. É a união que forma a marca da besta e a união do corpo de Cristo. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ser unidos com a marca da besta, sem saber. Porque a união com Cristo naquele dia, a samaritana entendeu. Ela deu uma olhada e entendeu. Eu devo me unir com ele. Mas ele está dizendo que eu posso dar água para ele? E não dá certo, a gente não dá certo na reunião um do outro. Judeu não dá certo com o samaritano não dá certo com o judeu. Como muitos de nós hoje no mundo, e até dentro da mensagem, um grupo não dá certo com o outro, não dá certo com o outro. Precisa chegar a Jesus e botar fogo na cerca. Um fogo tão forte que queima até o arame. Para voltar tudo para sua fonte de origem, para queimar cerca, para você poder passar. A coisa mais difícil é você ter uma cerca onde te divide, você não pode ter companheirismo, não pode ter comunhão um com o outro, porque tem uma cerca. Esta cerca atrapalha. E Jesus vem para queimar essa cerca. Vamos pedir para Deus, Senhor, se no natural nós não conseguimos ver muita coisa disso, não deixa que essa cerca no espiritual seja criada dentro da minha mente, do meu coração, ao ponto de eu estar separado da minha irmã, do meu irmão. Mas mete fogo, Senhor. Queima o arame, queima os esticadores. O problema maior é esticador, depois de esticador vem moerões, depois vem o arame. Mas a coisa começa de uma forma simples, é furando um buraco aqui. O que você vai fazer? Não, eu vou só enfincar um pau. Eu já trabalhei nisso. Eu sei o que fazer cerca. Fura mais um buraco, mas que você vou só enfincar um pau. Aí depois que fica um pau, vários moerões. E agora, para que esse arame? Nós vamos cercar. Mas cercar o quê? Esse daqui não dá certo com aquilo ali, para não brigar. Então cerca. E fica isso, fica de lá. Sempre foi assim de cerca. No tempo de Jesus, Jesus encontrou a cerca entre judeu e samaritano. E Jesus meteu fogo. A samaritana diz, nós não combinamos, o senhor sabe que os judeus não combinam com o samaritano, nem samaritano com o judeu. E ele veio, diz, mulher, se você soubesse quem é que fala contigo, você lhe daria água e ele te daria água que salte para a vida eterna. Logo ela diz, onde é que tem essa água para que eu não preciso mais voltar a esse poço? Ela pensou que ia até romper com o trabalho dela de buscar água. Mas aquele poço era o poço de Jacó, era o poço de um dos pais lá de trás. Jacó tinha feito seus poços. E aqui tinha samaritanos adorando no poço.
E Jesus foi no poço porque tinha uma eleita. E daquela eleita, ela então semearia para os samaritanos, e mais samaritanos vieram a ouvir a Jesus. Quando a mulher chegou e disse para eles: vinde ver de um homem que falou toda a minha vida, porventura não será esse o Cristo? O Messias que esperamos? E eles vieram e ouviram Jesus quietinho. Ouviram Jesus. Aí encontraram com a mulher e diz: mulher, agora já não é pelo seu dito que nós cremos nele, mas porque nós vimos e ouvimos. São João 4, lê lá para você ver. Nós vimos e ouvimos. Mas o que Jesus fez para aquela mulher poder ir chamar os samaritanos? Jesus meteu fogo na cerca, nos moerões, nos esticadores. Depois caiu tudo no chão. Ele diz: mulher, vai e chama o seu marido e vem cá. Eu não tenho marido. Você disseste a verdade. Não tem marido. Porque já teve 5. E com quem você vive não é o teu marido. Vejo que és profeta. Por que o Anás não disse: vejo que és profeta, e diz: vejo que és Beelzebul? Não havia eleição nele. Porque o mundo de hoje não vê um profeta e diz que é falso, que o William Branham é falso. Por quê? São os Anáses, o mesmo espírito. Irmão Branham pregou e diz: os espíritos nunca morrem. Os homens morreram, Anás morreu, mas tem muitos corpos de Anás na terra hoje. E aquele espírito que ungiu Anás lá atrás está ungindo esses agora, que não consegue ver um profeta. Anás não conseguiu ver Jesus. Caifás não conseguiu ver Jesus, o profeta. Mas ele era profeta. E quando ele rompeu, Jesus rompeu a cerca entre os samaritanos e os judeus, aconteceu uma revelação, uma pregação. Clareou para o samaritano, que ele diz: oh, agora sim. Agora, mulher, nós constatamos. Irmãos, nós temos que constatar o que Deus falou através de William Branham. Se eu não der conta de pregar para vocês, pegue qualquer outro pastor que prega essa mensagem e constate pelo amor da sua alma, porque Deus não levará nós todos no arrebatamento. Ele levará quem é dele. E ele chama indivíduo, diz o profeta aqui, ó, parágrafo 65. Ele trata com você. Ele chama um de cada vez e trata com você. Ele não trata com grupos. Então, se eu não der conta, se eu não tenho uma mensagem que te prepara para o arrebatamento, pelo amor de Deus, você não tem cerca. Você pode sair daqui e ir comer uma mensagem que te alimente, que te dê fé de rápido. Porque a mensagem de William Branham é para dar fé de arrebatamento. Mas nós, os pastores, somos os esticadores e os moerões. E a igreja se torna os arames para poder fazer cerca, para ajudar a fazer cerca. E nós precisamos pedir a Deus: Senhor, me ajude. Agora, sabe por que eu disse? Porque a marca da besta, o que o Concílio Ecumênico está fazendo? Está unindo católicos, presbiterianos, batistas, assembleianos, todos os demais pentecostais, estão todos unidos. O que é isto? É rompendo uma cerca. Olha para você ver, é um lado também da besta, derrubando uma cerca. Porque o que Roma quer é que todos sejam dela. E houve muitas cercas. E agora vem uma mensagem da união das igrejas queimando as cercas. E nós sabemos disto, que igrejinhas pequenas já está preparando a lei. Que igrejinhas pequenas, elas vão ter que se unir com as grandes, porque a lei não vai reconhecer as pequenas, elas têm que estar ligadas às grandes. Mas nem vão perceber que é a marca da besta.
nem vão perceber, vão passar despercebidamente. E quantas da mensagem que são igrejas pequenas teriam que ser aliadas às grandes? E não são. No espiritual, como serão no registro, no físico? Como serão? Agora, vocês deveriam ver isso que o irmão Brana já pregou. A união invisível da noiva de Cristo. União invisível é a união que ninguém vê. Essa é a união. O Deus invisível não é um Deus que ninguém vê. Então a união invisível da noiva de Cristo, pregada pelo profeta, esta união invisível que ninguém vê, mas um irmão está unido com o outro. Mesmo tendo pastores, membros, fazendo cerca, eles ainda unem, porque é uma união espiritual. Entre eles, na mente nossa, não tem cerca, não criamos cerca. Podemos estar comendo, bebendo, ouvindo o culto de qualquer um. Agora olha para o outro lado da marca da besta. Fazem tudo uma salada, tudo baseado numa doutrina chamada Santíssima Trindade. Eu fui convidado para isso daí. Simplesmente tem que professar fé na Santíssima Trindade. É o primeiro parágrafo que eles têm. E não é uma unidade, é uma unidade. Está tudo ali, uma salada unida. É uma salada unida. No fundo, na verdade, nenhum crê no outro. Mas está unido porque quer ter força. Não foi o que Constantino fez sobre a política dele para unir a igreja com o Estado? Não é o que está fazendo o concílio hoje de igrejas para unir um com o outro? E se a igreja de Deus, o corpo místico de Cristo, não tiver esta unidade, onde ele sabe que Deus está falando, como falou aos pais pelos profetas, a nós falou pelo Filho, a nós, quem Paulo estava falando no seu dia, a nós falamos pelo Filho. Agora você sabe que depois que ele falou pelo Filho, ele falou outra vez, de outra maneira. Que ele veio no Pentecostes, ele veio pelo Espírito Santo. É Deus falando pelo Espírito Santo, Deus falando em línguas de fogo, Deus falando em línguas partidas. O povo estava gaguejando, não falava nem a palavra certa. Línguas partidas sobre o povo em Atos 2. Era Deus mudando a sua forma de falar. Deus não muda a sua essência. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas Ele muda a sua maneira de falar. Ele troca de homem, Ele troca de vaso, Ele troca de povo. Ele trocou de judeu para gentil, e agora Ele está deixando o gentil e voltando para o judeu outra vez. Nessa última era da igreja, Ele está deixando o gentil. A última mensagem é a mensagem do William Branham. É o último anjo, é o sétimo é o último. Ele é o mensageiro da sétima era, do sétimo selo, do sétimo trovão. Tudo, ele é o mensageiro final. Ele é o amém. E não é o homem não, é Deus no homem. É a mensagem de Deus num vaso. Poderia ver Deus falar desta maneira hoje? Eles estão sempre enganados, porque os pentecostais querem melhor do que eles, com dons. E eles sabem que Deus fala. Eles sabem, os pentecostais sabem que Deus fala por sonho, que Deus fala por visões. Eles sabem que Deus fala por profecia, que Deus fala por língua estranha, dando a interpretação. Porque Deus não só fala língua estranha, não, Ele tem um intérprete também. Ele interpreta aquilo, Ele não deixa o povo confuso não, Ele revela o que Ele falou, Ele não deixa a coisa só no Apocalipse, que estava selada. Ele veio e diz: eu vou rasgar o véu disso um dia, porque o meu povo saberá, mas terá um povo que vai saber. Que povo? Da última era, porque é no fim do tempo. Então eu queria apenas aplicar isso antes que o meu tempo esgote aqui. Mas se Deus falou através dos pais, pelos profetas, a nós no tempo de Paulo, falou através do Filho,
Eu quero te dizer que depois disso Deus mudou a maneira e falou através do Espírito Santo na igreja e veio falando durante 7 eras da igreja. Deus está falando. Parágrafo 70, a festa das trombetas. Deus muitas vezes e de muitas maneiras. Hebreus 1, falou aos pais através dos profetas. Nesses últimos dias, através de seu Filho, Jesus Cristo. O mesmo Deus apenas mudou dos profetas ao Filho. Isto é tudo. Vem sempre a mesma mensagem, a mesma maneira de fazer isto. E aí ele entra em Malaquias 4. Para mostrar para nós que Deus mudou a maneira outra vez. Ele mudou a maneira de falar através do Espírito Santo na igreja e levantou um profeta, porque nos dias do profeta Elias, ele estaria convertendo, através de sua mensagem, os corações dos filhos de hoje aos pais pentecostais. Ele prometeu fazer isso. Então, ele tinha que mudar a sua forma de falar. Ele falou dentro de 7 eras da igreja, através de cada mensageiro, de cada era da igreja, mas na última era da igreja, ele foi colocado para fora. Apocalipse 3:20, Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém, olha o indivíduo aí outra vez, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém? Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Se você puder ver Deus agindo agora, outra vez, quando termina a era, olha Deus mudando de maneira. Ele falou através da igreja, ele fala através dos mensageiros. Chega na última era, ele vem e muda e fala através do homem em carne outra vez. E eu e você e o povo tem que respeitar agora um homem falando. O povo tem que dar ouvido a um homem falando outra vez, porque não é o homem, é Deus no homem. E o povo precisa dar ouvido àquilo. Será que as pessoas perceberam Deus falando de muitas maneiras? Vê que ele falou de muitas maneiras. Eu tenho mais alguma coisa aqui. Ele falou na sarça ardente. Eu lembro quando ele falou com Moisés. Eu sou. Na sarça ardente, eu sou o mesmo. E ele falou com Moisés, numa sarça, numa coluna de fogo ardente. Ele apareceu para Moisés quando Moisés quis ver o rosto de Deus. Ele diz: você não pode ver meu rosto. Aí Deus passou numa fenda da rocha e Moisés viu as costas de um homem, que é a teofania de Deus. Era o corpo que ele manifesta, ele aparece e desaparece. Isso é uma teofania que Moisés viu, porque Deus é Espírito. Mas se Moisés, como um homem, queria ver Deus, ele não podia ver Deus Espírito, porque ninguém vê Deus Espírito. Para ver Deus que é Espírito, você tem que ver ele manifestado, ou teofanicamente, ou num corpo de carne. E você tem que saber que a teofania não é um corpo de carne. Teofania é teofania. O corpo de carne, porque a teofania é um corpo que aparece e desaparece, diz o profeta. A mensagem que é esse Melquisedeque. Ele mostra isso. Agora, um corpo de carne foi quando ele manifestou para Abraão na tenda. Quando ele deu a ceia para Abraão, ele era uma teofania. Ele era Melquisedeque. Ali era uma teofania. Quando ele apareceu e logo desapareceu. Sem pai, sem mãe, sem princípio de dias, sem fim de vida. Quem era esse? Esse era Deus. Era uma teofania. Agora, quando ele apareceu na tenda de Abraão, ele comeu carne, ele bebeu leite, ele comeu bolo, comeu manteiga. Ele não tinha problema de gordura no sangue. Ele não tinha problema de comer carne, de vitela. Ele não tinha problema, ele comeu. Agora ele era o quê? Um homem. Abraão pôs água para lavar os pés dele. Ele era um homem. E aquela mesma cena, aquele mesmo acontecimento, repetiria nesses últimos dias, como repetiu no irmão Branham. A cena do Melquisedeque repetiu em Cristo vindo para nos salvar. Aquela era a mesma cena, repetindo para nos salvar. Mas a cena lá da tenda era diferente. Lá da tenda era exatamente para discernir
os pensamentos dos corações. E foi o que foi feito lá na tenda de Abraão, quando Elohim apareceu, que era Deus em 16 elementos, e quando Deus apareceu aqui no irmão Brana, nessa manifestação final de saber o nome da pessoa, onde a pessoa morava, saber qual médico ela consultou, sabia de tudo. E as pessoas vinham contar um sonho para ele, quando elas terminavam de contar, ele diz: você esqueceu de contar que você sonhou assim, assim também, lá em tal lugar de sonho. Ele sabia disso. Agora, era o William Branham, era Deus no homem. O homem não pode fazer isso, é Deus no homem. Isso que é filho do homem, é Deus numa carne profeta. E foi a maneira que Deus usou hoje para falar com a igreja. Eu pergunto, o povo percebeu? O povo americano percebeu? Que num homem pescador, num caçador, num que comia esquilo, estava Deus. Puderam perceber isso? Deus mudou sua maneira de falar. Ele falou numa coluna de fogo, agora ele está falando dentro de um homem. Você ouvia a voz daquele homem? Era Deus falando através de uma carne humana. É isso que eu quero que vocês vejam. Então, ele falou pela lei, por causa de quem? Por que deu a lei? A lei vem por causa dos transgressores. A lei não é dada por causa dos obedientes. A lei é dada por causa dos transgressores. Cada transgressor tem que sofrer a justiça da lei. Então a lei foi dada exatamente por causa dos transgressores, da palavra daquele dia. Então Deus deu a lei. Mas logo veio Cristo, tomou a força da lei sobre si, morreu, como a lei exigia, e nos deu a graça. Uma permissão para entrar no céu com o seu próprio sangue, de entrar atrás do véu com o seu próprio sangue, porque ele rasgou o véu do templo de alto a baixo quando morreu. Amém? Para Abraão, ele falou na forma de um homem. Aqui é o que diz o irmão Branham, no parágrafo 88. E eu não tenho tempo para tudo isso. Um homem em carne humana como um profeta, e ele era Elohim, discernindo o pensamento que estava no coração de Sara atrás dele. E isto era para repetir nesse dia final. E repetiu. Diz o irmão Branham, e repetiu isso nesses dias finais. Eu gosto disso, mas gosto mesmo. Deus falou através do Filho, deixa eu reprisar isso aqui para me terminar. Deus falou através do Filho do Homem, que é Cristo em carne. Deus falou através da igreja pelo Espírito Santo. No entardecer, Deus falou pelo Filho do Homem outra vez. É esse ministério que veio abrir os selos. É esse ministério que veio revelar os trovões. Esse ministério do Filho do Homem, que é o segredo que aconteceu de Mateus 24:36, que aquele dia e hora ninguém sabe. Que era quando ele ia voltar. Isso aconteceu no tempo do irmão Branham. No Monte Pôr do Sol, você sabe daquilo ali, mas a manifestação foi no homem na terra. O Filho do Homem, Deus numa carne profeta na terra. Irmão Branham não é Jesus Cristo, mas Jesus Cristo estava no irmão Branham. Provando sua palavra, 236, o irmão Branham diz: Jesus Cristo mesmo descerá do céu em carne humana. Não posso fazer nada, foi ele que falou. Como que ele desceu? Ele desceu no Monte Pôr do Sol e logo entrou numa carne humana que estava ali, que era o seu profeta, o sétimo mensageiro do sétimo selo naquele dia, porque era o mensageiro da terra do sétimo selo, e aquele sétimo anjo do ar era o mensageiro do sétimo selo, que veio trazer o sétimo selo para o mensageiro da terra, que era o irmão Branham. E Cristo estava no meio daquela pirâmide de 7 anjos. Sempre Cristo está investigando, ele vem investigar a terra outra vez, nesses dias através da mensagem do irmão Branham. Deus em carne, Deus num homem. Nos últimos dias, agora terminando, o que é mais difícil hoje entender é esse pedacinho aqui, porque até no irmão Branham, eu acho que qualquer um aceita. O difícil é aceitar que nos últimos dias, nos dias finais, Deus fala através do quíntuplo de Efésios 4:11, que está dentro do corpo de Cristo, o qual é formado por Apocalipse 10:8-11, depois que João teve a revelação, comeu o livrinho
E diz irmão Branham, João, tipo da noiva, e profetizou, importa que profetizes a reis, nações, povos e línguas. Esse é o ministério da noiva na terra. Irmão Branham mostrou isso. Ele diz, esse é o ministério da hora. A noiva terá um ministério antes do rapto. Ele diz, sim, é o ministério da hora. E você tem que tomar o ministério do profeta e levar para o povo. Quem faz isso? O quíntuplo de Efésios. São apóstolos, evangelistas, pastores e doutores, porque tomaram a mensagem do profeta. Você pega a mensagem do profeta e entrega essa mensagem para o rebanho, para o povo. É aí onde Deus está falando. Temos esse quíntuplo na terra? Temos. Deus tem o quíntuplo na terra. Hoje, Ele tem. Porque você viu que o profeta partiu, mas a mensagem dele ficou. Então aqui está o profeta, sua palavra, sua mensagem, sua pregação. E são os apóstolos, os evangelistas, os mestres, os pastores, formando este quíntuplo. Agora, estes apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, são todos da terceira etapa, onde Deus manifestou para revelar os 7 trovões, os 7 selos, porque é aí que forma o quíntuplo da era. Onde tem os pastores do dia em que vivemos, com o ministério que o irmão Branham teve na terra. Agora você procura aquele ministério só através de cura divina? Não é isso não. O irmão Branham diz que a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Os ungidos dos últimos dias, 373, 374, tradução de Goiânia. E também 262, tradução da voz de Deus. Pessoa é só examinar isto e ver que esta é a verdade do dia. Deus falando de várias maneiras. Poderíamos ouvir a voz dele hoje? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ouvir a voz de Deus através dos pastores, dos evangelistas, dos apóstolos, dos mestres, da terceira puxada, da terceira etapa. Senhor Jesus, te damos graças, porque sabemos que Tu continua ainda falando. O Senhor está só preparando o Seu povo para tirá-los daqui, enquanto existe esta união de igrejas. Ajuda-me, Senhor, unir com meu irmão, com minha irmã, não para falar da fraqueza, do fracasso do outro, mas para mostrar estas verdades da Sua palavra, que nos une com o Senhor nesta hora final. Não apenas por termos um companheirismo, Senhor, mas por termos revelação daquilo que foi revelado nesse tempo final, dentro da mensagem do Seu profeta. Aquilo que o Senhor fez, a voz do Senhor, a Sua maneira, que o Senhor está falando. Ajuda-nos a entender esta maneira, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. O Senhor da ceifa está chamando quem quer ir por minha procura. Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera seu pecado, mas o fogo santo o queimando torna útil para o seu Senhor. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar.
ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala Deus, fala Deus, fala Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala Deus, fala Deus. Toca-me com brasas do altar.